Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui, mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Outro sim, a senha do canal, @oirmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer aí embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela e vai abrir uma maior em cima e você clica e já abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, tá? Outro sim, eu sou um cristão, não pertenço a nenhuma denominação. Eu sou um seguidor de Cristo. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, é ensinar para você quem é Jesus, onde Jesus está e o que ele pode fazer por você, por mim, por toda a humanidade. Este é o meu propósito aqui. Perdão. Outro sim, os versículos que eu estiver fazendo vídeo, aqueles que estiverem em parábola ou em figura, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir eles para você ouvir, entender e compreender. E se existir alguma fake news também, eu pretendo tirar também para você também. Tá certo? Este é o meu propósito aqui, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Perdão. Em primeiro lugar, quem é Jesus? Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o próprio Deus, o Criador do universo. Tudo que existe foi criado para Jesus. Nós somos criatura exclusiva dele, fomos criados para ele. Aí você pergunta ao irmãozinho, mas para que fomos criados para o Senhor Jesus? Nós fomos criados para carregar o santuário dele, que é o Espírito Santo dele, que habita em mim, habita em você e toda a humanidade. Então nós fomos criados para carregar esse Espírito dele, tá? Porque ele viu que o sistema, vou dizer assim, que não pode citar mais nome, coisas assim, tá? O sistema religioso que existe, Jesus viu que não era próprio para isso. Que lá no começo, na purificação do templo, se você já leu lá, você, por favor, volta lá e confere, Jesus disse que ele estava fazendo da casa do meu pai casa de comércio. Lá, no começo do século lá, ó, Jesus falou na purificação do templo essas palavras. Você pode ver lá. E hoje o que acontece? É exatamente o que está sendo feito. Ninguém quer saber de Jesus, e muito menos quem é Jesus, onde que está. O problema dele é você estando desembolsando e tá tudo certo. O que você quiser tá feito, é só pagar e pronto. Não tem um porquê, tá? Isso aí é que Jesus não quis. Por isso que ele trouxe nós, lá em João, ele disse que ia preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para vocês e nos levarei nós para ele mesmo. É o que está escrito. E é isso que é o que aconteceu, tá? Se ele falou em vida ainda. Jesus de Nazaré que falou por o apóstolo João isso aí. Está escrito lá em João 14. Me parece que é 1, 2 e 3 que está escrito isso aí em João 14, viu? Então, nós fomos criados para ser santuário dele, que vários lugares eu tenho explicado aqui, falado também, que vários lugares está escrito, nós somos santuário do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então nós não precisamos estar em lugar nenhum atrás de salvação, não. Atrás de receber o Espírito Santo, não, porque Jesus já deu. Deu aonde, irmãozinho? Lá no profeta Joel foi dado. Está no capítulo 2, o versículo 28. Você pode ir lá que está escrito, naquele dia eu derramarei o meu Espírito em toda a carne. Qual foi esse dia? O dia do juízo final para Israel, mundo de Israel, tá? Foi pro hebraico, isso aí foi no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, foi a Parusa, a segunda vinda do Senhor Jesus, tá? Então é só para você entender, tá lá no livro de Mateus 24, o versículo de 29 a 35. É o que está escrito aí, é a segunda vinda do Senhor Jesus, tá? Por que, irmãozinho, que deu para nós o Espírito? É simples, meu irmãozinho. No dilúvio só salvou Noé com a família. Ninguém daquele povo conseguiu passar pelos 613 mandamentos da Torá, tá? Que estava na lei.
Então, veio de novo no dilúvio, no juízo final, também o povo não passou. Jesus teve que deixar eliminar, exterminar o seu povo daquela época. Então, Jesus morreu para acabar com a lei, com os pecados da Torá e da salvação que o povo da época não conseguia passar. O povo na época tinha fôlego de vida, viu? Então, não conseguia passar. Por isso Jesus morreu e deu o seu Espírito, já nos dando a salvação. Essa salvação, meu irmãozinho, não é da nossa carne, não. A salvação é do Espírito de Deus que está em nós. Esse Espírito é o que tem a salvação, tá? A nossa carne é alimento da terra, de todo ser humano, tá? A carne é alimento da terra. Agora, o Espírito, que é de Deus, o que dá vida ao nosso corpo, que é o Espírito de Deus, tá? A nossa vida é esse Espírito. Se ele sair, nós estamos mortos. É um corpo morto. Então a vida é dada por esse Espírito, tá? Então nós falamos assim, a minha vida, quem é a sua vida? É o Senhor Jesus, que é o Espírito dele que está em mim, que dá vida a este corpo aqui. Se ele sair, esse corpo está morto. Então a nossa vida é Jesus. Eu gostaria só que você percebesse isso. Nossa vida é Jesus, tá? Quando eu olho para você, eu olho um rapaz bonito, uma moça bonita, aí tá com muita saúde, alegre. Aquilo ali é o Senhor Jesus que eu estou vendo. Se ele tirar o espírito dele, esse corpo tudo bonito, essa beleza tudo cai, porque o morto não tem visão, não tem nada, está morto. Então acabou tudo. A vida é o Senhor Jesus. É isso que eu estou pregando para que você entenda, porque eu demorei muito tempo para entender isso também, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Por isso que eu estou batendo sempre aqui na mesma tecla, eu passo 2, 3 versículos, mas o irmãozinho está repetindo muito o versículo. Eu não estou repetindo, não, é de propósito, para fixar bem no coração dos irmãozinhos e das irmãzinhas quem é Jesus, tá? Que nós, tendo isso em nosso coração, nós vamos deixar de fazer um monte de coisas erradas que nós fazíamos e não sabia. Eu, por exemplo, era isso, fazia muito, quase tudo que eu fazia era errado, só que eu não sabia que era errado. Então, quando eu fiquei sabendo, eu falei, epa, e o Senhor Jesus me deu condições de eu poder ensinar para você, tá? Esse é meu propósito aqui, é fazer isso aqui, lhe ensinar quem é Jesus, aonde que ele está. Já falei, ele está dentro de mim, dentro de você, que é a nossa vida. É esse Espírito que está em nós. O que ele pode fazer por mim e por você? Tudo que você imaginar, Jesus pode fazer. O que você imaginar, tá? Porque assim, se você... Existe o livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio é você seguir a sua carne ou seguir o Espírito do Senhor que está em você. Você pode seguir esses dois caminhos. Ou segue a sua carne, quando você está fazendo tudo de errado, a pessoa está com o espírito disso, o espírito daquilo, não existe. O Espírito é um só, do Senhor Jesus. Agora você está fazendo a vontade da sua carne, aquela coisa, tudo é meu, é meu, é meu, quer só tirar vantagem, isso é a sua carne. Quando você está trabalhando honestamente aquilo que você ganha, empregando ele honestamente, sem tentar tirar nada em troca, você está fazendo a vontade do Espírito. E aí você está servindo a parte do Espírito do Senhor Jesus. Tá certo, meu irmãozinho? Aí, se você está numa condição difícil, em pecado, você pode fazer, está escrito lá no livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 6. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor secretamente, ele secretamente te ouve e atende os pedidos do seu coração que você está fazendo. Pedir ele primeiro para te tirar daquele lamaçal de pecado que você está nele, tá? Depois agradece ele por aquilo e aí você faz o seu pedido, porque aí você já está na graça, já seguindo o Senhor Jesus, que está fazendo a coisa certa, não está em pecado. Então, quando você está fazendo as coisas certas, você pode fazer o seu pedido, que o que você pedir, ele vai te conceder. Nós não vamos falar ainda sobre isso aqui também hoje ainda. Eu espero se assim o Senhor nos permitir, tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? É isso que eu gostaria que você entendesse. Agora eu quero trazer você aqui em uma palavra do Senhor Jesus, para não ficar só nas minhas palavras e nós podermos falar aquilo que está escrito, aquilo que nos convém falar, que é o que interessa nós falar, que é sobre o Senhor Jesus, tá? Aqui o texto diz assim: quem é Jesus?
Então nós vamos ver quem é Jesus agora. Está no livro de 1 Coríntios, o capítulo é o 6, não, o capítulo é o 8 e o versículo é o 6. Está escrito assim: Todavia, para nós, há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Então aqui nós vivemos por ele, e por ele, no final, está dizendo que nós também tornamos a viver por ele. Por quê? Sem ele nós estamos mortos. É isso que o versículo está dizendo aqui. Nós vivemos é para ele. Foi tudo construído por Deus para Jesus. E também nós, também que está escrito aqui, que fomos também construídos para ele. E vivemos também para ele, tá? Então é isso que o versículo está dizendo aqui. Que nós vivemos para ele, que Deus construiu tudo nesse versículo aqui para o Senhor Jesus, tá? Que o Senhor Jesus é o mesmo Deus e o mesmo Espírito Santo. Não tem um Deus Espírito Santo, um Deus Jesus e um Deus não, tá? É um só. É os três em um só. Só que eles apareceram em três eventos diferentes. Deus falando com os profetas, Jesus falando com o ser humano, com os discípulos, né, com o ser humano, e agora o Espírito Santo em nossos corações, lembrando tudo que Jesus falou e o que nós precisamos fazer. Só que muitas vezes nós não somos ensinados, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Esse é um dos problemas. Se nós fôssemos ensinados, nós tínhamos um outro mundo de viver, tá? Se nós seguíssemos os caminhos do Senhor Jesus, aquilo que ele está dizendo, quem tem os meus mandamentos e siga, esse tudo o que quiser, ele pode pedir que será feito. É isso que está escrito, que o Senhor Jesus disse. Quem segue os seus mandamentos, quem está fazendo as vontades de Deus, fazendo as coisas boas, é isso. Se você está fazendo as coisas boas, honestas, tudo que você pediu ao Senhor Jesus, ele vai te dando. Eu mesmo, quando eu estava nos caminhos errados, mas como diz o outro, na inocência, né? Fazendo o erro na inocência, não é que eu estava fazendo o erro para afrontar o Espírito Santo, não. Eu fazendo o erro porque eu não sabia que era erro, que era tão pecado, tá? E assim eu creio que também você e muitas pessoas fazem isso aí. Por isso que eu propus ensinar um pouquinho só quem é Jesus, para que nós possamos mudar esse percurso, essa filosofia de pensamento, tá? Jesus é tudo em nós. Quando nós pôs na cabeça que Jesus é tudo, nós já mudamos o nosso próprio pensamento. Nossa filosofia será mudada. Só de nós saber que Jesus é tudo. Se nós saber disso, já pronto, já está meio caminho andado para o nosso propósito, entendeu? Isso é o que o nosso versículo aqui está dizendo, para que nós possamos a saber quem é Jesus. O próprio versículo acabou de explicar quem ele é, né? Então, este é o que eu estou pregando, para que você saiba que ele é sua vida, é minha vida, a vida de todo ser humano. Se ele sair de qualquer um de nós estamos mortos. Nós não somos mais nada, somos cadáver, tá? Então, este é o Jesus qual eu estou pregando para você entender e compreender. Este Espírito é o que vai subir para Deus quando nós morremos. Nós morremos, esse Espírito sobe para Deus, tá? É o que está salvo. A salvação que tem é desse Espírito. Essa é a salvação. Você não precisa de ir para lugar nenhum. Você só entrar para o teu quarto, fechar a porta, conforme eu acabei de falar aqui, lá no livro de Mateus 6, versículo 6, e você faz os seus pedidos, agradece, não tem que estar agradecendo para homem, não. Agradece para o Senhor Jesus, viu? Isso é que você precisa de agradecer. Tá certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.